Está feliz com Jesus? Diga amém. Olha para esse crente do seu lado aí, vê se ele tem cara de crente feliz. Se ele tiver, dá um glória a Deus aí bem forte para Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo convite, tá, querido? É um prazer de verdade conhecer essa casa, essa família, mais uma parte da noiva do Cordeiro. É um prazer de verdade estar aqui. Como ele disse, eu sou o pastor Mateus Duque. Pode não parecer, mas eu sou da Assembleia de Deus, tá, gente? Minha igreja é ali no Parque São José, bem pertinho daqui. É a Dinemave, Assembleia de Deus Nova Esperança, Ministério Abençoando Vidas, cujo meu pastor-presidente é o pastor Sidney Duque, que é meu pai. Hoje eu traria aqui a minha esposa comigo, juntamente com a nossa filha, mas devido a esse tempo, eu preferi que elas ficassem em casa, né? Minha filha tem apenas 10 meses, então eu achei por bem deixá-la em casa, quietinha, já estava com o narizinho vermelhinho já, escorrendo. Falei, fica em casa. Ela queria muito ter vindo aqui, mas eu creio, com muita humildade, vou pedir pelo amor de Deus para o varão me convidar de novo, se ele não gostar da mensagem, tá? Eu volto e trago a família toda para cultuar com vocês aqui. Amém? Gente, Romanos 8. Boa noite, querida. Obrigado. Deus abençoe. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu havia colocado uma mensagem no coração. Falei, eu vou falar de Abraão porque o tema é enraizados. Eu vou falar de Abraão porque Abraão foi alguém muito enraizado em tudo aquilo que o Senhor falou para ele. Mas quando chegou aqui, o Senhor começou a falar comigo algumas coisas através do que foi feito aqui. Inclusive, quero parabenizar essa juventude, a Unija, por esse lindo trabalho, essa linda conferência, por esse tema, que o Senhor continue conduzindo vocês. E o Senhor começou a ministrar, no meu coração, algo completamente diferente do que eu havia planejado falar aqui hoje. Por isso eu peço para que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler o verso 19. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Mais uma vez, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Você pode tomar o seu assento, tá bom? Quantos são filhos de Deus aqui essa noite? Amém. Pois bem, eu, nas oportunidades que tenho de visitar alguns lugares, algumas comunidades de fé, algumas igrejas, tanto para ministrar quanto para visitar, para conhecer, e através também das redes sociais, eu vejo que o tema manifestação dos filhos de Deus tem se tornado muito comum entre nós, né? Álbuns de música gospel, alguns cantores cristãos têm lançado seus álbuns, suas músicas com base nesse tema também, manifestação dos filhos de Deus. E eu entendo que o Senhor tem algo para falar para a nossa geração com base nesse tema, né? Porém, nem todos ainda entenderam o real sentido dessa fala de Paulo. Quando Paulo fala a respeito da manifestação dos filhos de Deus, ele não está se referindo a uma manifestação terrena, presente, atual. Quando Paulo fala sobre a manifestação dos filhos de Deus, ele não está se referindo a um movimento de avivamento da igreja, embora esperemos sim um avivamento. Paulo também não está falando de um agrupamento, de um ajuntamento dos cristãos
para fazermos missão, embora tenhamos sim que fazer missões. Quando Paulo fala sobre manifestação dos filhos de Deus, ele também não está se referindo a gente vir para a igreja e dizer que Deus é bom e dizer que Deus é misericordioso, embora Ele seja, e tenhamos sim que dizer que Ele é. Até porque o Salmo número 9 diz: louvarei o Senhor com todo o meu coração e contarei todas as suas maravilhas. Nós devemos contar as maravilhas dele. Porém, quando Paulo diz manifestação dos filhos de Deus, ele se refere à glorificação dos filhos de Deus. Talvez a sua tradução diga revelação dos filhos de Deus. Paulo aqui está se utilizando de um contexto escatológico, ou seja, ele está falando das últimas coisas, das coisas que ainda vão acontecer. O contexto aqui não é um contexto que se finaliza, que se conclui nesse tempo, pelo menos nós não sabemos quando irá acontecer o arrebatamento da igreja, mas Paulo não se refere a uma manifestação terrena. Pastor, por quê? Nós encontramos o porquê no contexto. Olha o versículo 18 que ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo trata de alguns assuntos aqui, ou pelo menos um assunto que é muito abrangente. Ele fala sobre os filhos da carne, fala sobre os filhos do Espírito, ele fala sobre adoção, ele fala sobre filiação, ele fala sobre andar na carne, sobre andar no Espírito. E ele se refere a nós, seres humanos, a nós, homens e mulheres, como filhos da carne e filhos do Espírito. Ele faz uma separação, ou melhor, ele reconhece um contraste entre filhos da carne e filhos do Espírito. Filhos da carne são os que ainda andam na carne, porque não experimentaram, não desfrutaram da experiência espiritual que nós desfrutamos, experimentamos. Ele chama esses de filhos da carne. E a nós, crentes, servos, tem alguém crente, servo do Senhor aqui? Ele se refere a nós como filhos do Espírito. No versículo 17, ele já encerrou o assunto humanos. Quando ele fala de filhos da carne, filhos do Espírito, somos nós, homens. Aí ele vai falar, porque a criatura ou a criação aguarda ansiosamente, ou aguarda com expectação, com ansiedade, pela manifestação dos filhos de Deus. Pastor, se Paulo se refere a nós como filhos da carne, filhos do Espírito ou filhos de Deus, quando ele diz a criatura, a quem ele se refere? Paulo está se referindo à natureza. Plantas, árvores, os mares. Porque o versículo 20 diz: porque essa criatura, essa criação, a natureza, foi sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Não por vontade própria, porque a natureza não tem vontade própria. Não existe para Deus essa coisa de mãe natureza. A natureza não é mãe de ninguém, a natureza é filha.
é uma criatura, é uma criação. E ele diz, ela foi sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por quem a sujeitou a isso. Eu, você, sabemos muito bem quem sujeitou a criação à vaidade. Alguém chamado Satanás, o inimigo das nossas almas. Deus, na criação de todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, ele começa a criar toda a terra, todo o universo, pelo poder da sua palavra. Ele diz, haja, e houve, haja, e houve, haja, e houve. Na hora de criar o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ou segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus aqui está dando uma ideia para nós acerca de imagem e semelhança. Quando Deus diz que fará o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, ele não fala de uma imagem física, ou de uma semelhança física, até porque Deus é espírito, e um espírito não possui uma imagem física, mas a Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ele está falando da imagem natural de Deus, atributos de Deus que foram impressos no homem. O que de Deus pôde ser revelado no homem, pôde ser inserido no homem. E o maior atributo de Deus que foi colocado no homem chama-se santidade. O maior atributo de Deus colocado no homem chama-se santidade. Por gentileza, repita comigo, santidade. A santidade foi o maior atributo de Deus colocado no homem. Porém, Satanás, que um dia invejou o Senhor, que disse, subirei e tomarei o trono do Altíssimo e serei semelhante a Ele. Uma vez, eu estava cortando o cabelo, e o menino que estava cortando o meu cabelo, ele é frustrado com os ensinamentos da palavra, frustrado com Deus, na verdade, porque a sua mãe servia a Deus com muito ímpeto, com muita reverência, com muito temor, e Deus a levou através de uma doença grave que ela teve, e infelizmente para nós veio a falecer. E ele culpa a Deus por isso, e sempre que ele pode, ele começa a fazer alguns questionamentos acerca da Bíblia, acerca de Deus, na ideia de desconstruir a veracidade da palavra. Na ideia dele, ele quer culpar a Deus de todos os modos pela morte da sua mãe, e ele tenta fazer isso questionando alguém, algum crente. E uma vez ele me disse assim, ele questiona muito essa coisa de viver em pecado, e para ele isso não tem nada a ver. Beber, fumar, xingar, se prostituir, para ele isso não tem nada a ver. E ele perguntou assim, se no céu não entra pecado, como é que Lúcifer pecou? Responde para mim. No céu não entra pecado, correto? Falei, correto. Ele, quem está no céu não peca, correto? Correto. Então para você entrar no céu tem que estar em santidade, correto? Falei, correto. Então como é que Lúcifer pecou, se ele estava no céu? Eu disse, Lúcifer não estava no céu. Segundo o capítulo 28 do profeta Ezequiel, ele diz, tu eras querubim ungido, e tu andavas pelo jardim, tu estavas no jardim de Deus. É por isso que ele diz, eu subirei
e tomarei o trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Lúcifer não estava no céu quando pecou, estava no jardim. Logo, ele traça uma estratégia, um caminho para convencer ao homem de pecar. Ele usa uma serpente. A serpente convence a Eva, e Eva convence a Adão. E observe que, conforme o que Paulo diz, é um pecado de vaidade. É uma desobediência, é claro, porém que foi desencadeada quando a sua vaidade foi tentada. Porque ele disse: Deus não quer que você coma desse fruto, dessa árvore, porque se você comer, você será tão sábio quanto ele. Mexeu na vaidade do homem. Logo, ele aceita a proposta de Eva e peca. Quando Adão peca, imediatamente a sua santidade é corrompida, a sua santidade é fragmentada, prejudicada, comprometida. Logo, o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, porém não na sua totalidade, porque ele perdeu parte de um atributo tão ímpar, tão zeloso, tão único de Deus, chamado santidade. Logo, quando o Senhor vai repreender Adão e expulsar Adão do jardim, ele diz: maldita é a terra por tua causa, a erva sofrerá por conta do teu pecado. É Deus dizendo: por causa de você, não somente a humanidade foi sujeita à vaidade, mas também a natureza. Agora, tudo que vai acontecer a partir daqui terá duas naturezas: a parte do homem tentando ser santo, mas também a parte do homem tentando fugir do pecado, porque o pecado agora é presente e o salário do pecado é a morte. Quando Paulo diz que a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, ele está dizendo que a natureza clama pelo dia do arrebatamento da igreja. Ele está dizendo: a natureza precisa conhecer realmente quem são os filhos de Deus. A natureza aguarda com expectativa a glorificação da igreja. Não é uma glorificação terrena, porque ninguém na terra glorifica-se a si mesmo. Os filhos de Deus não são glorificados. À luz da Bíblia, você observe que Deus tem alguns tipos de filhos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Adão é filho de Deus por formação. Israel é filha de Deus por eleição. Jesus é filho de Deus por geração. E a igreja é filha de Deus por adoção. Fomos adotados por Ele. Os anjos possuem uma natureza, um corpo glorificado, uma natureza glorificada, porém não estão na terra, estão nos céus ou nas regiões celestiais. Adão não foi glorificado porque foi feito do pó. Israel não foi glorificada porque para Jeremias Deus disse: eu glorificarei o meu nome em Israel. E para Moisés ele disse: eu serei glorificado em Faraó e nos seus exércitos, através de Israel. Até Jesus esvaziou-se de si mesmo, abandonou a sua glória para assumir uma figura humana, e foi obediente e fiel até a morte, e morte de cruz. A igreja do Senhor também não é glorificada aqui na terra, porque ele diz para Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, a rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Ou seja, eu serei glorificado na minha igreja, mas nós não somos glorificados na terra. Mas vai chegar o dia, e está perto, que a igreja do Senhor será glorificada. E esse grande dia chama-se arrebatamento da igreja do Senhor. Pastor, ainda não entendi aonde o senhor quer chegar.
eu vim aqui te dar um recado, uma alerta muito simples e muito fundamental para nós. Qual? Jesus está voltando. Jesus está voltando. O rei está voltando. Essa realidade precisa ser aguardada por nós. Essa realidade precisa gerar, arder no nosso coração. Porque nós não vivemos com base no que vemos aqui. É por isso que Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima. E ele também diz: buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque Cristo está lá, sentado à destra de Deus. É necessário que a realidade do céu seja presente na nossa mente, no nosso coração. Precisamos queimar por isso. Precisamos viver por isso. Precisamos chorar por isso. Quando Paulo diz pensai, observe que o verbo está no imperativo presente. Pensai agora, pensai já, em todo o tempo. Pensai nas coisas que são de cima. Porque quando passamos a vida pensando no que é de cima, as nossas atitudes, nossas decisões serão tomadas com base naquilo que é de cima. É um conselho que Paulo dá, porque cá para nós, ninguém precisa se esforçar para pensar naquilo que é da terra. Responda para mim: alguém precisa te lembrar que você deve pagar uma conta de luz mês que vem? Oi? Alguém precisa lembrar você que você tem que pagar o aluguel? Alguém precisa te lembrar que você precisa descansar ou se divertir? Porque para pensar nas coisas da terra não é necessário se esforçar. É natural, é espontâneo. Mas ele diz: vocês precisam entrar numa realidade, eu vou alertar vocês para isso. Pensem naquilo que é de cima. Por quê, Paulo? Porque Cristo está assentado à destra de Deus. Nós precisamos acordar para uma realidade muito presente. A realidade de que Jesus está voltando. Pastor, se Paulo está falando de um contexto escatológico, se Paulo está falando das últimas coisas, o que eu preciso fazer? Onde eu preciso estar? O que eu preciso falar? Qual é o critério? Quais são as 7 chaves? Quais são os segredos para que eu me encontre nessa realidade de filhos de Deus que um dia será glorificado? O que eu tenho que fazer? Quais são os requisitos para que eu esteja adéquo, inserido nisso aqui, na glorificação dos filhos de Deus? Eu vou encaminhar você para Joel capítulo 2. Observe o que ele diz no versículo 1. Tocai a buzina em Sião, ou trombeta, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e Ele está perto. Por gentileza, repita comigo: o dia do Senhor vem. Mais uma vez: o dia do Senhor vem, e Ele está perto. Olha o que ele diz no versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração,
e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o Senhor, seu Deus? O profeta Joel aqui está sendo usado por Deus para alertar ao povo de uma realidade, ou sobre uma realidade, a realidade que o dia do Senhor está perto. Olha o que ele diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Quando ele diz não rasgai as vossas vestes, ele não está repreendendo, por exemplo, o Jó, que no seu maior estado de humilhação rasgou as vestes. Não, porque Jó ali está reconhecendo o seu estado de humilhação, logo ele rasga as suas vestes. Aqui ele está falando sobre não rasgar apenas as vestes, porque rasgar as vestes, quando fazemos isso, todo mundo vê. Joel está falando sobre um trabalho que toda a igreja vê. Não é apenas sobre chegar cedo no culto e sair tarde. Não é apenas sobre ajudar na obra. Não é apenas sobre fazer caridade. Não é apenas sobre fazer missões. Não é apenas sobre cantar, tocar, pregar, dirigir culto, dar oferta, dar dízimo. Não é apenas sobre o que as pessoas veem. Vocês precisam rasgar o coração, que ninguém vê, só Deus. É Deus dizendo: não adianta vocês fazerem tudo que os homens veem, se aquilo que os homens não veem, vocês não fazem. Vocês precisam rasgar o vosso coração. Aí Jesus, no capítulo 6, verso 6 do Evangelho de Mateus, os discípulos não sabem orar, e Jesus fala assim: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus não está falando de uma recompensa pública, presente, terrena. Isso é superficial demais, porque nos versículos 4 e 5, põe por gentileza. Olha o que ele diz. Põe versículo 4. 5, por gentileza. Ou melhor, 25. Por isso vos digo... Não, perdão, que ele é o 5 mesmo, aleluia. Capítulo 6, verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas. Jesus aqui não está repreendendo quem faz evangelismo ou quem faz culto na rua. Vai da intenção do cidadão. Das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digam que já receberam o seu. Aí no 6 ele diz: mas você quando for orar, entra no quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, rasgue o vosso coração.
E o teu pai que vê o teu coração rasgado, quebrantado, quebrado, sincero, ele vai te galardoar. É uma recompensa que não é terrena. Porém, para que recebamos essa recompensa, é necessário rasgar o nosso coração. Eu me lembro quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo uma revelação de Deus, e o povo embaixo começa a fazer uma idolatria, orgias e uma cena assustadora, baixa, suja. Moisés chega, se depara com aquilo, fica irado e pega as tábuas da lei que Deus havia dado a ele, que simbolizava a palavra de Deus, joga no chão e quebra as tábuas. Deus chega para ele e fala assim: vai e pegue tábuas iguaizinhas às tábuas que você quebrou, me traga de volta, porque a minha palavra eu vou escrever novamente. Aí Paulo, quando vai falar sobre as tábuas, ele diz que as tábuas são de carne e é o nosso coração. É como se Deus estivesse dizendo: se você me trouxer aquele coração igualzinho ao coração que eu te dei, eu escrevo novamente sobre você as minhas palavras. Tem que ser aquele coração, o coração genuíno, o coração que adorava na sua plenitude. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Quando ele fala de toda a sua força, ele está falando de força física, de dízimos, ofertas, de missões, força física. Quando ele fala de com todo o teu entendimento, ele está falando sobre a nossa mente. Mas quando ele fala com todo o seu coração, ele não fala desse órgão que bombeia sangue, ele fala da sede das nossas emoções. Vocês precisam amar ao Senhor com todo o vosso coração. Igreja, não é tempo de nos escondermos atrás de um cargo eclesiástico. Não é tempo de nos escondermos atrás da camisa de uma conferência. Embora eu ame conferência, eu faço na minha igreja. Precisamos fazer conferências temáticas, precisamos. Mas não podemos nos esconder atrás de um púlpito como esse. É Deus dizendo: vocês precisam rasgar o coração de vocês. Me ame mais, me busque mais, conheçam-me mais acerca da minha palavra, acerca dos meus atributos, a minha personalidade, os meus pensamentos, as minhas obras. Me conheçam, me amem, me amem. Ou nós amamos a Deus, ou não somos filhos de Deus. Ou amamos a Deus, ou não somos filhos do Espírito, somos filhos da carne. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: escrevo a vocês jovens, porque já venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Aí ele continua dizendo: não ameis o mundo. Primeiro ele fala: vocês jovens são fortes, já venceram, não vão vencer, já venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Em seguida, não ameis o mundo. Pera, ele acabou de me falar que eu sou forte, que eu já venci o maligno, a palavra de Deus está em mim, ainda fala para eu não amar o mundo? É possível alguém que é forte, que tem a palavra de Deus nele e já venceu o maligno, é possível que esse indivíduo ame o mundo?
é possível que ele seja tentado pelo que há no mundo. É Deus dizendo: vocês são fortes, vocês venceram o maligno, a palavra de Deus está em vocês, mas o coração de vocês não pode se desviar. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, ela tem pelo menos dois sentidos. O mundo pode simbolizar pessoas e o mundo pode simbolizar o sistema. Por exemplo, João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com esse mundo. Ali já é o sistema. Em João 3,16 é pessoas. Deus amou tanto as pessoas que deu o seu único filho, não as pessoas. Observe o que ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, ou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não é um presente para qualquer pessoa. Jesus é um presente para quem decide acreditar nele, para quem decide crer nele. A palavra crer no Novo Testamento tem um significado muito maior do que tem no Antigo Testamento. A palavra crer a partir do Novo Testamento quer dizer ser fiel a, ou ser leal a. Quando ele diz Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, ele está dizendo: o meu amor não é simplesmente para salvar o homem. O meu amor é para dar ao homem a oportunidade de crer no meu filho. Aquele que crer, aquele que for fiel a ele, não perecerá, mas terá a vida eterna. É tempo da juventude atual entender que crer em Jesus não é apenas saber que ele existe. A palavra fala que até o diabo é crente porque tem possibilidade de crer. Ou melhor, até os demônios creem em Jesus e continuam sendo demônios. Não dá para você crer em Jesus e andar com quem não crê. Não dá para você ser fiel, leal a Jesus e andar com quem não é. Diga aleluia. Não dá. Ah, pastor, mas Jesus se assentava na mesa com as prostitutas, com os publicanos, com os fariseus. Deixa eu te contar um segredo aqui acerca sobre com quem Jesus andava. Aonde Jesus andava e com quem Jesus andava, nesses momentos, quem comandava a resenha era Jesus. Oi? Quem sentava na ponta da mesa era Jesus. Quem conversava era Jesus. Os assuntos eram de Jesus. A conversa era de Jesus. Ele até ouvia o que eles tinham para falar, mas ele sempre terminava dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Para a mulher adúltera ele diz: vai, mas vá, fique em paz, mas não peques mais. Quando ele estava na casa de um fariseu, e o fariseu não honrou Jesus pela cultura, quando o fariseu convidava alguém, devia honrar esse alguém. O fariseu convidou Jesus, mas não honrou Jesus. Uma pecadora entra na casa e começa a honrar Jesus, derrama perfume aos pés dele. Ele olha para aquela mulher e fala: perdoados estão os teus pecados. É uma atitude de perdão. A tua fé te salvou. Ele diz para a mulher do fluxo de sangue. Ele transforma. Ele não repete o que os fariseus fazem. Ele não imita as prostitutas. Ele não imita os publicanos. Aí nós vamos andar com quem não presta para fazer o que não presta também. Eu sei que a gente é jovem. Tem alguém com mais de 100 anos aqui?
Então, todo mundo jovem aqui. Eu sei que nós somos jovens, mas não dá para a gente ficar brincando com aquilo que está do lado de fora e atrai a gente. Moisés cresceu no Egito, saiu do Egito, Deus manda ele para lá de novo, não para que ele viva lá, para que ele faça como os egípcios fazem. Ele manda Moisés para o Egito, para Moisés resgatar os que estão no Egito. O Egito tipifica o mundo. Deixa eu encaminhar para terminar. É tempo de rasgar o nosso coração. E nesse contexto que o Joel está falando dos últimos dias, olha o que ele diz no versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Observe que ele faz um link do verso 27 com o verso 28, ele faz uma ligação. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, mas por causa disso, o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse derramamento do Espírito, você sabe muito bem que é uma promessa que se cumpre em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo sobre o cenáculo. Isso é o revestimento de poder do Espírito. É Deus dizendo: por causa do revestimento de poder do meu Espírito, o meu povo nunca mais será envergonhado. Porque cá entre nós, alguém que não é revestido de poder do Espírito está sempre sendo envergonhado por Satanás. Alguém que ainda não foi revestido de poder. Eu estou falando, gente, de um revestimento de poder, de uma experiência impactante com o Espírito Santo, um contato, um relacionamento profundo com o Espírito Santo, um revestimento de poder. O indivíduo que ainda não experimentou isso, ele está sempre sendo envergonhado por Satanás. Ele se desvia, depois ele volta para a igreja. Passam 2, 5, 6, 7 meses. Vai chegando no fevereiro, março, época de carnaval, ele pula fora de novo. Vai lá, posta foto. Na legenda ele põe: meus amigos, voltei. Para todo mundo saber que ele está desviado. Amém, irmã? Passa um tempo, ele sente saudade desse ambiente, dessa atmosfera que é muito boa. Alguém concorda comigo? Alguém concorda comigo? Ele sente saudade dos louvores, da palavra, do pastor, da liderança. Aí ele volta na conferência Enraizados. Quem quer aceitar Jesus? Vem ele, quebrado, ruim, aceita Jesus. O pessoal da mídia faz aquela foto bonita, bota em preto e branco para dar aquele clima de church. Ele pega a foto e posta. Na legenda ele põe: eu vaguei no mundo lá fora, eu tenho você. Passa 8, 9 meses. Quem sai de novo? Ele. Aí posta foto, xingando, bebendo, fumando, se prostituindo, traindo, para todo mundo ver que ele saiu de novo. Está sendo envergonhado. Pastor, o que falta? Falta um revestimento de poder do Espírito, para acabar com aquelas dúvidas. Pastor, pode ou não pode? Líder, pode ou não pode? Tatuagem é pecado ou não é pecado? Usar piercing é pecado ou não é? Homem pode usar brinco ou não pode? Pode ouvir música secular ou não pode? Quando o revestimento de poder acontece, você não tem tempo para pensar nessas coisas. Você só quer servir a Deus, quer rasgar o teu coração, quer vir para a igreja, quer fazer a obra, quer ganhar almas.
porque aconteceu um revestimento de poder e essas dúvidas se tornam irrelevantes para você. E eu quero crer que essa geração vai viver um grande revestimento de poder do Espírito. É Joel dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Em Atos capítulo 2 acontece o cumprimento dessa promessa. E isso aqui diz respeito a algo muito interessante, que até Atos 2 a contagem é crescente. Mas quando acontece a descida do Espírito Santo, a contagem é regressiva, porque ali começam os últimos dias. Na ideia de Joel, os últimos dias começam em Atos capítulo 2. Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito. Aconteceu o derramamento do Espírito, agora não se acrescentam mais os dias. Agora eles são deletados, excluídos. A cada dia, menos um dia. A cada 2 dias, menos 2 dias. A cada semana, menos 7 dias. É uma contagem regressiva para o dia da glorificação dos filhos de Deus. Jesus está voltando. Aí ele diz: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Observe que ele faz separação entre filhos e filhas e jovens. Vossos filhos e filhas e vossos jovens. A ideia real do profeta é falar que o derramamento do Espírito é para a família toda. Ele faz separação, filhos e filhas e vossos jovens. Ou seja, quando ele fala que filhos e filhas, ele está falando crianças e adolescentes. Profetizarão. E os velhos sonharão. Observe como Deus não respeita aquilo que chamamos de lógica. Para ele isso não existe. Porque, pela lógica, as crianças e adolescentes, pela inexperiência, pela inexperiência, imaturidade, falta de conhecimento, era para sonhar, sim ou não? Sim ou não? Não conhecem, tem que sonhar. E os velhos, que já têm experiência, maturidade, conhecimento, sabem como é, viveram, era para eles profetizarem. Mas Deus inverte. Por quê? Porque o ministério profético na Bíblia, ele tem base na própria Bíblia. Tudo que o profeta fala tem base no que está escrito aqui. É por isso que João Batista diz: eu sou a voz não que clama, eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz daquele que clama. Ele escreve aqui e eu falo para vocês. Esse é o ministério profético bíblico. É Deus dizendo: vossos adolescentes e crianças terão tanta intimidade com a minha palavra que eles terão respaldo para profetizar. É Deus dizendo: não se espantem, os pais, não se espantem quando vocês acordarem de madrugada para ver o que seus filhos estão fazendo e vocês os encontrarem ajoelhados perante a cama, chorando, dizendo: papai do céu, eu te amo. Papai do céu, eu te desejo. Papai do céu, eu te quero. Eu quero ser um crente melhor. Quero obedecer os meus pais. Quero dar exemplo. Isso é um profeta sendo desenvolvido nos teus filhos. E eu quero profetizar: teus filhos não vão te dar trabalho na escola, com os amigos, com as amigas. Teus filhos serão profetas do Senhor. Alguém recebe essa palavra aqui? Nossos filhos não serão para nos dar trabalho. Não, não, não. Serão profetas. Aí ele vai falar sobre os velhos. Os vossos velhos sonharão.
O que a Bíblia chama de velho é muito além do que nós entendemos acerca de velho, tá? Aí ele fala, sonharão. Se você for observar a anatomia do homem, do corpo humano, quando nós dormimos, era para o nosso corpo entrar no processo de morte. Ou melhor, era para morrer. Porque o ato de dormir trava completamente o funcionamento do nosso corpo. Só nos mantemos vivos enquanto dormimos porque estamos sonhando. É Deus dizendo, eu darei longevidade de vida para os velhos. Porque na ideia de Deus, velho não foi feito para estar reclamando, resmungando. As crianças daqui, tira esse negócio daqui. As crianças nada do meu café, do meu chá. Não. Velho é para ter longevidade. É para ensinar. Amém, irmã? É para contar as experiências, para instruir. E os jovens que forem prudentes vão sentar bonitinho. Pode falar, vovô, eu quero saber de tudo que o Senhor sabe. Eu quero ouvir tudo que o Senhor tem para me falar, para te privar de passar as mesmas borradas que eles passaram. Isso é o derramamento do Espírito. Isso é o que acontece a partir da contagem regressiva, ou seja, os últimos dias. Quando chega em Atos capítulo 2, eu termino agora. O texto diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas dentre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí, isso, pode chegar para cá, por favor. Aí a galera que está do lado de fora, olha para mim, o pessoal que está do lado de fora começa a falar, a zombar. Esses caras aí estão malucos. O que está acontecendo aí? Estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Eles veem aquele movimento espiritual. Está todo mundo bêbado. Aí quem se levanta? Nosso grande Pedrão, que antes de ser revestido de poder do Espírito, havia negado Jesus. Não sei quem é Jesus, não conheço, nunca andei com ele, nunca nem vi. Estou invisível. Quando acontece o derramamento do Espírito, o revestimento de poder, Pedro se levanta e diz, vocês não sabem o que estão dizendo. Eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Isso aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Derramarei também sobre os servos, sobre as servas. Quando Pedro acaba de falar nos versículos 37 e 38, eles ficam desesperados, apaixonados pela fala de Pedro e perguntam, o que faremos, pois, agora? Pedro diz, arrependei-vos e recebei o dom do Espírito. Paulo está falando do agrupamento dos dons espirituais. Se coloca de pé, eu quero orar por você, por gentileza.